Olá pessoal, tudo bem? Sou Marcos Amaro do Rastros na Areia e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o conto Cartas a Ermengardo de Clarice Lispector. Eu quero dizer já de antemão que é um conto extremamente introspectivo, triste, angustiante, que não é muito fácil de falar sobre ele. Na verdade, nós precisamos sentir. Em alguns momentos eu me coloquei diante da personagem, da situação, do problema que ela enfrentava. Porque com certeza lá no passado, ou até mesmo no presente, nós já enfrentamos alguns momentos de angústia, de dissabores, de muita tristeza. E aqui ela já começa contando as suas tristezas, as suas lamentações e como ela reclama da vida, mas ao mesmo tempo ela fica triste por fazer isso, porque ela tem saúde, ela tem 2 pernas, tem 2 braços, e nós paramos para falar sobre isso várias vezes em alguns momentos de nossas vidas, e isso é tão normal. E há um trecho muito bacana aqui que nos revela que mesmo diante destas reclamações, destas divagações de angústia e sofrimento, ela também tinha os seus momentos de luz, ela conseguia enxergar que havia algo errado em suas ideias e que ela não poderia fazer aquilo daquela forma. Quem era ela para fazer aquilo? E eu vou ler para vocês, e diz exatamente assim: "E às vezes, depois de vários dias de pecado, eu me acordo como se tivesse perdido a memória. Ora é o sol que eu enxergo pela primeira vez, ora é o ar que eu descubro como é bom respirar. Naturalmente, eu não conto isso a ninguém porque as outras criaturas são melhores que eu e não duvidam da alegria de Deus." Gente, esse trecho é muito interessante porque ele fala com a gente. Quantas vezes nós não reclamamos do nosso trabalho, do nosso guarda-roupa que está vazio, do nosso carro que não está tão novo, dos nossos amores e etc e tal, e nós lamentamos tanto, mas ao mesmo tempo nós dizemos que amamos essas coisas. E eu me pergunto, por que será que nós reclamamos tanto da nossa vida? Será que são os momentos de tristeza e angústia que nos levam a essa divagação e a reclamar de tudo e de todos? Ou será que nós reclamamos porque nascemos assim, para reclamar? E ela fala do sol, quando você olha o sol, olha o mar, olha a lua e percebe que existe alguém especial, existe um Deus. Eu acredito em Deus e é tão bom acreditar que o sol está lá fora. Isso é tão interessante, que nós somos saudáveis, tem tantas pessoas passando por problema em UTIs ou passando fome, um monte de outras coisas. Mas isso não significa que nós também não temos o nosso direito de reclamar. Nós reclamamos às vezes sim, porque estamos chateados. As nossas vidas seguem caminhos diferentes daqueles que nós traçamos e que achamos e acreditamos que fossem os melhores. E eu acredito que ela reclamava demais e lamentava porque, como humano, como pecadora, todos nós pecamos todos os dias, em todos os momentos de nossas vidas, e essas lamentações chegam a ser até normais. E um certo dia, da janela de seu quarto, ela avista do outro lado, também numa janela, debruçado, um homem que ela passa a chamar de José. E este nome não era tão interessante para ela, por isso preferiu mudar para um mais bonito, mais atraente, que era Ermengardo. E a partir daí, todas as cartas que ela escreveu para ele foram no total de 5 cartas, todas contando as suas lamentações, dando conselhos, falando das paixões, dos pecados, dos amores, e mesmo não o conhecendo, mas tendo o prazer de escrever para esta pessoa, e ele dando essa liberdade da escrita, de ouvir toda a sua história, ela fica muito feliz e diz exatamente assim: "E é por isso, meu rei, que eu beijo os teus cabelos e tuas mãos, e sinto-me tão agradecida e feliz que é mesmo possível que eu te mande um dia todas as cartas que te escrevi, a sempre grata e humilde Idalina." Gente, é muito bacana, e ela criou esse personagem, este homem, este ser imaginário para dividir as suas dores, que é o que nós fazemos sempre que estamos tristes. Eu acredito nisso, você com certeza já deve ter feito isso. Quantas vezes nós não pegamos algumas pessoas conversando sozinhas, ou melhor, com elas mesmas, em voz alta, outras na introspecção, na intimidade. Eu converso na intimidade, às vezes estou muito triste, eu fico muito
muito quieto. Eu não escrevo como muitas pessoas fazem em seu diário. E Dalina fazia isso, ela escrevia suas cartas. E lá ela contava tudo, escolheu a sua personagem, o seu interlocutor, que é o nosso querido Ermengardo. E a partir daí, a sua vida começou a ficar mais interessante, porque ela tinha para quem contar toda a sua história, todos os seus dissabores e tristezas. E quando eu digo que Dalina divagava sobre paixões, eu quero acrescentar que ela acreditava que isso não era muito bom, era, na verdade, muito ruim, era viver inutilmente. E diante desse seu modo e desse seu jeito diferente de viver, ela acreditava piamente que a alma precisa viver pela razão e que as paixões só nos trazem tristezas e muitas dificuldades. E ela fala também da questão do orgulho. Muitos homens, muitas mulheres perdoam o outro porque cometeu um erro, mas outros não perdoam, não conseguem perdoar. E isso não é muito legal. Você precisa trabalhar essa questão da razão, compreender o outro lado, tentar dividir e transformar isso em algo melhor, em algo interessante. Nós precisamos melhorar como seres humanos e eu acredito que ela coloca isso aqui com muita ênfase, essa questão de viver por meio de paixões, de amores, se exceder ao máximo, sem em nenhum momento olhar para o lado e enxergar o que é importante, que é a razão. E tem um trecho que ela diz assim, que é muito bacana, que eu quero muito que vocês escutem, exatamente assim. Eu queria te dizer que ter paixões não é viver belamente, mas sofrer inutilmente, que a alma foi feita para ser guiada pela razão e que ninguém poderá ser feliz se estiver à mercê dos instintos, porque nós somos animais, porém somos animais perturbados pelo homem, e se aqueles perdoam a este é orgulhoso e exigente e nunca perdoa os excessos daqueles. E com isso ela deixa bem claro que viver de paixões não é legal porque a paixão destrói. Tudo que destrói não é bom para a nossa vida, não é bom para o nosso bem-estar. E tem um outro trecho muito bacana que eu vou ler para vocês e diz assim: e é por isso que eu te digo, abandono o que destrói. A paixão destrói porque desassocia. A paixão nasce no corpo e não o compreendendo, nós a situamos na alma e nos perturbamos. Quantas pessoas não estão vivendo dessa forma, desta maneira, agindo pelos seus instintos e esquecendo totalmente da sua razão? Quantas pessoas não mataram dizendo que estão apaixonadas? Será que elas pararam para pensar e refletir que aquela paixão apenas destruiu? E não só a paixão do coração não, sabe, gente? Não só a paixão dos amores. Nós estamos falando de todos os tipos de paixões. Nós precisamos enxergar com os olhos da razão e esquecer o instinto, porque ele sempre nos atrapalha e nos complica a vida de uma maneira que só depois é que nós iremos compreender. E tem uma outra coisa muito interessante nas cartas de Dalina que eu quero contar para vocês, é que ela não só desabafava a sua tristeza, ela também dava conselhos a Ermengardo, esse seu personagem imaginário, por mais que ele tivesse um corpo lá do outro lado da janela, mas ele não a conhecia, e nem ela, é óbvio, né, gente? Ela dava conselhos para ele, e ela dá um exemplo aqui muito interessante utilizando a Quinta Sinfonia de Beethoven, que é uma coisa que eu amo de paixão. Quem não gosta de ouvir música? Ela utiliza a música para dar esse conselho para ele, e ela diz o seguinte, que ele precisa ouvir a Quinta Sinfonia de Beethoven sozinho, em sua intimidade, com a leveza da música, porque ele irá compreender de uma maneira diferente. E ela diz também que isso é algo que ele tem que fazer sozinho, que ela não pode fazer por ele, porque se ela fizer isso por ele, se ela executar qualquer nota, as notas não farão o mesmo sentido, não darão o mesmo resultado que dariam quando ele está sozinho, pensativo, refletindo e sentindo aquele momento de intimidade. As coisas mudariam completamente e por isso nós não podemos fazer as coisas pelos outros. Nós podemos até ajudar, mas não podemos fazer nada no lugar de outra pessoa. E ela
dá um conselho muito lindo que eu peguei para mim também, porque eu amo as canções. Diz exatamente assim: não a executes, é o que deves fazer. Não a escutes e a possuirás. Não ames e terás dentro de ti o amor. Não fumes o teu cigarro e terás um cigarro aceso dentro de ti. Não ouças a Quinta Sinfonia de Beethoven e ela nunca terminará para ti. Lindo, 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 simplesmente maravilhoso. Ela diz aqui, gente, tantas coisas nesse trecho que não dá para explicar em um único vídeo. E tudo o que ela disse nesse trecho eu compreendo como uma metáfora da vida. E quando ela diz aqui para ele não fumar o seu cigarro e que ele continuará aceso dentro dele, isso significa que ele precisa deixar a sua chama sempre viva. A nossa chama não pode se apagar jamais. E a música não pode acabar, ela tem que permanecer. Eu escuto a sinfonia, ou melhor, a Quinta Sinfonia de Beethoven, e ela tem que estar dentro de mim, viva, e me trazendo alegria de uma maneira que só eu compreendo. Você não tem como compreender esses momentos de intimidade, e isso é muito interessante. E esse momento aqui é marcante, gente, é especial. Por isso que eu acho Clarice incrível, ela é maravilhosa. Eu gosto muito de ler os contos dela. Não compreendo tudo, porque ninguém compreende tudo da alma de outra pessoa. Melhor, a gente pega faíscas, espaços, trechos de sua vida, mas não podemos compreender totalmente o que ela quer dizer com tudo isso, porque aqui é a alma dela. Ela usa os personagens para falar de si mesma. E ela é tão incrível e tão especial que diz assim: se mesmo depois de todos esses conselhos que eu te dei, nada funcionar, chupe apenas uma bala de hortelã ou uma pastilha, porque elas são tão frescas. Quer dizer, viva a sua vida, seja feliz. Não serviram para você? Com certeza servirá para outra pessoa. E é exatamente assim que nós temos que viver. Pegar o que é interessante para nossas vidas. Não viver só de paixões, vivermos pela razão. Amar sim, mas dentro do que é normal, do que é compreensível, do que é agradável para as nossas vidas. Meus queridos, é isso que eu tenho para vocês hoje. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Não esqueçam de divulgar a leitura para todas as pessoas do Brasil e do mundo, porque leitura é vida, leitura é amor. Obrigado e até o próximo vídeo.